Vamos lá. Se o dízimo é obrigatório para o cristão, ou se ele faz sentido para nós, da Nova Aliança, dentro daquilo que a Bíblia nos apresenta, especialmente do Novo Testamento em diante, fica muito claro que não era uma prática cristã da igreja primitiva e assim depois da igreja pós-apostólica, e vindo a ser uma prática novamente trazida para o meio cristão a partir de Constantino por várias questões. Então, a partir desta perspectiva, deste entendimento que eu defenderei hoje, que dentro tanto do Novo Testamento quanto da história da igreja, a gente percebe que essa não seria uma prática para que os cristãos observassem. Então vai ser a partir daí que nós vamos discorrer. Tá certo. Pastor, irmão Christian, pois não? Minha posição é de que é uma obrigação, mas eu tenho que explicar essa obrigação, né? Tem dois tipos de obrigação. Aquela que é de fora para dentro, impositiva, e aquela que é de dentro para fora. Aquela que é volitiva, que é moral, que é pessoal. Eu me obrigo a isso. Então é dessa posição que eu vou partir. E temos vários textos aí acerca do dízimo, né? Antes da lei, na lei, depois da lei. Na história da igreja temos vários relatos. Eu vejo que na história da igreja o debate sempre foi quase que meio a meio, né? Nos pais da igreja tem algumas vozes contra, muitas vozes a favor. E ao longo de toda a história da igreja aqui. Eu tenho aqui várias falas de muitos teólogos bons e importantes a favor do dízimo. E a gente vai explicar aqui como é que se deve operar esse dízimo na dinâmica da igreja. Ok, pastor Liel. Vamos lá. Quando a gente pensa na igreja do Novo Testamento, sobre tudo que permeia o Novo Testamento, a gente vai começar a observar, por exemplo, você tem... sempre havia na igreja, especialmente do Novo Testamento, uma tensão muito séria com que a igreja devia ou não devia guardar em relação à lei. E é muito claro quando você lê Colossenses, Gálatas, o livro do Atos, que aquilo que era relacionado à lei mosaica, as questões da lei mosaica, da lei, da obrigatoriedade, já não se aplicava mais à igreja. Eu vou partir aqui agora do ensino bíblico, né? A prática errada, né? O abuso de uma doutrina não deve invalidar a prática correta, né? Do que é ensinado na Bíblia. Vamos lá. Acerca do dízimo, o dízimo ele é uma celebração de Deus como criador da terra, criador dos céus, da terra, e como ele também como possuidor, como dono da terra. E, em segundo lugar, o dízimo também é uma celebração de Deus como redentor. É o que está em Hebreus 7, 4 a 10. Eu não vou aqui usar argumentos que é usado comumente, que alguns pastores que não estudam direito o assunto usam, né? Que é defender o dízimo usando os parâmetros da lei, usando os fundamentos da lei, indo ali de Êxodo até Malaquias. Esse aí é o da lei. Não vou usar aqui a lei mosaica para defender o dízimo, jamais. Eu vou usar sempre Gênesis 14, 18 a 20, ali sobre Abraão e Melquisedeque, pulando lá para 1 Coríntios 9, Hebreus 7, 4 a 10, que o nosso sacerdócio é o de Melquisedeque, Cristo também. Então nós damos... Eu vou ler aqui um comentário aqui do pastor Hernandes Dias Lopes acerca desse assunto, ele comentando sobre essa questão do dízimo e oferta no seu comentário de Hebreus. Olha o que diz aqui. Se os levitas receberam dízimos de seus irmãos, aquele que é da ordem de Melquisedeque recebe dízimos dos crentes, os filhos de Abraão. Craig Kinner explica que o dízimo já era um costume do Antigo Oriente Médio, antes que fosse designado no Antigo Testamento, e uma forma dele também é atestada na literatura greco-romana. Se Abraão, o pai dos crentes, pagou dízimos a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, devemos pagar os dízimos a Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os dízimos são santos ao Senhor. Então é mais ou menos por aí, né? Agora, a forma como é defendido o dízimo realmente é errada, né? Eu fico irritado de ver alguns pastores e alguém defendendo o que eu acredito de forma errada, né? Defendendo a pessoa, você defender a ressurreição de Cristo com argumentos errados, furados, fracos, frágeis, isso é até irritante. Então é isso também. Isso acontece com o dízimo, né? Você defender o dízimo da forma errada. Mas a obrigatoriedade se dá
Lá em Hebreus 7, 9, diz que Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. Lá em Gênesis 14 diz que ele deu o dízimo. Hebreus, citando o texto, fala que ele pagou os dízimos a Melquisedeque. A palavra pagar envolve o termo de dívida, um termo de uma certa conotação de obrigatoriedade. O dízimo, de certa forma, é uma obrigatoriedade do cristão, uma dívida que ele tem com Deus. Não aos pastores, não à igreja, não à estrutura eclesiástica, mas com Deus. É o mínimo, né? Na lei mosaica, o dízimo dava cerca de 25%. É uma grande quantidade, mais do que 10%. Se somar tudo que era dado, Sim. todos os dízimos, dá em média de 25%. E nós estamos reclamando que estamos dando 10%. Né? Nas religiões pagãs atuais, dá 30%, 40%. E o cristão reclamando que dá 10%. Pastor... Não é o cristão... Eu acredito que não é uma questão de reclamação. Acho que é questão de fundamento bíblico. de compreender que para o texto de Hebreus que o irmão leu, ele não é normativo para a igreja. No sentido de que traz uma orientação clara de que a igreja precisa desenvolver esse mecanismo para contribuir na igreja. Eu gostaria de propor uma pergunta. Para que servem os dízimos? Ou a contribuição na igreja? Quais são as finalidades? O senhor falou que é uma forma de devolver ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo, como uma forma de gratidão, de adoração a Deus. Ok? Sim. Vamos lá. O princípio de adoração ao Senhor, reconhecendo o senhorio dele sobre todos nós. Perfeito? Uhum. Eu preciso de estipular uma quantia de 10% para cumprir este princípio? Eu não preciso. Eu preciso fazer com que o povo entenda que eles precisam contribuir porque eles são mantenedores da obra, não estipulando para eles uma quantia, uma porcentagem determinada à semelhança daquilo que foi determinado e mais comumente usado no Antigo Testamento para manter as questões do Antigo Testamento lá da Antiga Aliança. Então, princípio, adorar ao Senhor através das minhas finanças. Isso é bíblico, ok? Eu preciso estipular 10% para que eu cumpra este princípio? Não necessariamente, mas o texto de Hebreus dá esse parâmetro de dízimos. Não, ele dá parâmetro a partir da ideia de Abraão, correto? Uhum. Abraão, de fato, entregou o dízimo. Ele entregou o dízimo a Melquisedeque. E é interessante que nós temos dentro eu vou usar aqui do silêncio da Bíblia, que pode ser até um risco para mim no debate, mas, por exemplo, depois de Abraão, nasce quem? Isaac. Isaac deu dízimo para alguém? Na Bíblia não fala. Não fala. Aí Jacó deu. Certo? Uhum. Se o dízimo era obrigatório, por que você não tem um pai? Mas é que quem vai defender a ideia do dízimo em Abraão não vai defender que em Abraão era obrigatório, mas vai defender que a prática do dízimo é anterior à lei. Anterior à lei, mas não de forma obrigatória. Não, exatamente. Isso. Ele pronto. passa a ser obrigatório depois de Moisés. Isso aí. Eu defendo também que você tem uma forma de contribuição anterior à lei que Abraão faz, só que isso não é premiado na vida, por exemplo, de Isaac, como uma forma obrigatória. É um ato voluntário. Por isso que eu falo assim, a minha prática é, você tem essa condição, você quer fazer esse voto de entregar 10%, fique à vontade. Isso é um entendimento. Você precisa entender que nós temos que contribuir. Mas que a partir do Novo Testamento, aí eu posso até falar mais um pouco depois, eu até falo para os irmãos, fica mais difícil, meu ver, a partir do Novo Testamento, claro, essa ideia de contribuir para a obra do Senhor, ela se estende além do que 10%. Perfeitamente. É o mínimo, o Tim Keller fala, o dízimo é o mínimo do padrão dos fiéis, é o mínimo. O John Frame diz que o dízimo é o início do discipulado financeiro, é o início, é para quem está começando, é para quem entrou na fé agora. O Craig Blomberg, no livro dele Nem Riqueza Nem Pobreza, uma teologia bíblica das posses, ele defende o dízimo gradual, que é algo que eu também compartilho, né? Dízimo gradual, ou seja, quem tem menos dá 10%, quem tem mais dá 20%, 30%. E isso também encontra amparo na lei, que os pobres davam o quê? Um par de pombinhas. Os mais abastados davam o quê? Uma cabra, um animal inteiro, maior. Então isso encontra... E é o que está preconizado no Novo Testamento. Em Mateus 5,20, Jesus falou que a nossa justiça devia exceder a justiça dos fariseus. E o fariseu era dizimista fiel. Então você quer estar abaixo dos fariseus dando só o dízimo,
É a partir daí. O dízimo é o teto, é o chão, é o Então, piso. mas aí a pergunta é, isso é como obrigação? Pessoal, Ou não? pessoal. Tá, mas se a pessoa não dá... Aí era com pode Deus. ser- ok, mas ele pode ser um obreiro na igreja? Aí Mesmo agora não? aí você já questionou as estruturas eclesiásticas momentâneas atuais. Que aí eu também questiono essas estruturas eclesiásticas que colocam parâmetros externos e coage e escanteia a pessoa e tem preconceito e coloca... Essa aí eu também sou contra. A prática errada. Agora, o ensino bíblico é outra coisa, né? Que você deve se obrigar. Assim como eu tenho o dever de orar. Agora ninguém vai ter que ficar me policiando, né? Você tá orando? Eu tenho que me obrigar a orar. Eu tenho que me obrigar a contribuir, a dar o dízimo na casa de Deus. É por aí. Eu concordo com contribuição. Eu talvez essa compreensão dos 10%, do dízimo como obrigatório para o cristão, eu considero que não é só eu, mas assim, como o senhor citou, o Hernando Dias Lopes, vou citar o reverendo Augusto Nicodemos. E ele é muito claro, e eu compartilho da ideia quando ele diz que não há, no Novo Testamento, nenhum texto bíblico normativo para a igreja para a obrigatoriedade do dízimo. Não existe. Eu posso ser dizimista? Posso, mas assim como o pastor Christian está falando, de uma forma voluntária, não porque é me imposta aquilo, não porque é me imposto aquela ideia, aquela compreensão. O senhor está falando, mas a gente não pode pegar a prática errada, mas o problema é que a gente precisa esclarecer os ouvintes de que, de fato, o que nós temos na grande maioria, né, não vou falar todas, numa grande maioria, é que é de uma forma impositiva. Não é de uma forma voluntária que se ensina a contribuição na igreja. Se é com 10%, se é com 15%, se é com 20%, se é com 5%, para mim não importa. O importante é o ensino do princípio. Eu preciso entender, como cristão, que eu preciso contribuir para o reino de Deus com as minhas finanças. E aí você tem vários textos. Você tem vários textos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Paulo falando aos Coríntios, ele elogiando os irmãos lá de Filipenses, que contribuíram muito bem para a obra de Deus. E nós temos uma vastidão de ensinos para contribuição, não para o dízimo. Tem um texto aqui de 1 Coríntios 9... Isso aí é bom. Versículo 13 e 14, que é um bom texto normativo, doutrinário, epistolar, com carga pesada para a igreja. Diz assim, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Na versão NVI, o versículo 14 é assim, da mesma forma. Ou seja, da mesma forma o quê? Da mesma forma o sustento dos obreiros, dos pastores no Novo Testamento deve seguir uma linha de raciocínio que ele desenvolveu no versículo 13. É uma interpretação, né? Não, é uma afirmação bíblica, né? Na NVI diz assim, da mesma forma. Porque pode ser da mesma forma, ou seja, o entendimento de que temos que sustentar. Sim. Da mesma forma, o sustento. Mas não olha a forma exemplo. do... O verso 13 diz assim, vocês não sabeis que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, vivem do que entra no templo. Isso. E quem serve ao altar, aí tá falando do levita, inclusive, é o pessoal que oferece os holocaustos, também do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Qual é a dificuldade? Versículo 14, na versão A Mensagem, do Eugene Peterson, ele diz assim, seguindo esse mesmo raciocínio, versículo 14, né? Assim os que pregam o evangelho que vivem do evangelho. O raciocínio do que você tomar ali, o obreiro deve tomar uma parte, né? Do que é seu ali. E a gente pode usar o dízimo como um ponto de referência, como um ponto ali de, no mínimo. Pode usar. Mínimo. Não é mínimo. que o texto está dizendo que é o dízimo como ponto de referência. É o mínimo a ser usado, né? O texto está falando de viver do evangelho. Assim como os sacerdotes levitas viviam das suas atribuições no templo, nós que pregamos o evangelho também podemos viver das nossas atribuições ao que fazemos no evangelho. E não que, assim como eles deram o dízimo para sustentar, não. O Hernandes, citando esse texto aqui, comentando esse texto, diz assim:
Paulo não citou a palavra dízimo em suas epístolas, mas ensinou o seu princípio quando diz que os obreiros do Novo Testamento devem ser sustentados da mesma forma que os levitas eram sustentados no Antigo Testamento. Aí o texto é esse, 1 Coríntios 9, 1 a 14. Por outro lado, a prática do dízimo não dispensa os crentes de serem generosos nas ofertas. Os crentes devem semear com abundância na vida das pessoas, e isso não em substituição ao dízimo, mas além dele. Reafirmamos, portanto, que embora o apóstolo Paulo não tenha usado o termo dízimo em suas epístolas, ensinou os princípios do dízimo. Quando se trata do sustento dos obreiros, o apóstolo Paulo recorreu ao mesmo princípio do sustento dos levitas, que é o versículo 3 aqui de 1 Coríntios 9. Eu sei que é o Hernando Dias Lopes, mas eu posso discordar, né? Da aplicação dele em relação ao dízimo. Eu acho, como eu digo, né, que o cristão precisa contribuir, isso é fato. Eu não entendo que a Bíblia ela tem alguma norma, ela é norma, ela traz alguma norma para que seja a partir dos dízimos. É a partir da contribuição voluntária. E não a partir de um fator de coeficiência estipulado. 10%. Quem disse que é só 10%? Quem disse que é 5%? Quem disse que é 15%? E é aí que tá. Aí é que eu falo que no Novo Testamento, que se observa ao ler o Novo Testamento, eu não tenho nenhum versículo que diz a igreja, pelo contrário, se nós formos falar aqui de Gálatas, como falei, se nós formos falar de Colossenses, a ideia dos cristãos do Novo Testamento é um afastamento daquilo que é preconizado na lei. E tudo aquilo que é preconizado na lei, que se eu tiver que seguir alguma coisa, você fala, mas eu saio do ambiente da lei. Mas não temos como, porque os 10%, embora foi dado o dízimo anterior, mas ele é enfatizado na lei e ele é praticado por nossas igrejas de acordo com os critérios da lei. Interessante que no Didaquê, que foi escrito, é o Monólogo Eclesiástico, para quem não sabe, o Monólogo Eclesiástico escrito até antes de Apocalipse, escrito no ano 87, depois de Cristo. Ele, no capítulo 13, versículo 3 até o 7, ele preconiza lá que as primícias deviam ser dadas a quem? Aos líderes religiosos, mas não fala aos dízimos. Pobres. É a mesma ideia, é o mesmo campo. Não é na interpretação do Didaquê, não é a mesma ideia do Antigo Testamento. Tá, mas deixa ele concluir. Sim. Pois não. Ou seja, uma prática que o Didaquê é um documento tão sério que quase que ele entra no cânon. Sim. Ele foi cooptado para entrar no cânon, mas não entrou. Então ele cogita a ideia de dar o dízimo, de dar as primícias ali aos líderes religiosos, aos pobres, né? O sustento ali dos obreiros. Agora, Hebreus 7, do 4 ao 9, é uma lógica muito clara, que o sacerdócio de Cristo é de Melquisedeque. E que assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, a palavra pagar tá aqui, né? Pagar. Nós, os crentes, devemos pagar o dízimos a quem? A Cristo, que é do sacerdócio de Melquisedeque. Abraão, ele é o nosso pai da fé, correto? Tá em Romanos 4, 11 e 12. Lá fala que os filhos de Abraão devem andar nas pisadas de Abraão. Uma das pisadas de Abraão foi dar o dízimo a Melquisedeque. Entendeu? E é o mínimo, como diz o Tim Keller, é o mínimo dos crentes fiéis. É dali pra cima. O dízimo deve ser o piso e não no teto da nossa contribuição. Então, se nós estamos reclamando da obrigatoriedade de 10%, e o Novo Testamento trabalha com outra ideia. É o de Atos 2, tudo em comum. Esse é mais pesado ainda. Tudo em comum, ou seja, compartilhar os bens, vender terras, casas, bens, gado, para dar para contribuir para a obra de Deus, depositar aos pés dos apóstolos. Ou você dá o dízimo e oferta, ou você compartilha seus bens, tudo em comum. A lógica é essa, é dali para cima. A lógica sempre é crescente, nunca é decrescente. Certo. Gálatas 4, 8, 11 vai dizer assim: mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo queríeis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Colossenses 2, 8, 16. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Aceptados com ele, tal. E aí ele vai dizer:
havendo riscado a cédula e despojando os principados e potestades, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias, festas, da lua ou dos sábados. Ou seja, uma clara distinção, um claro ensinamento de Paulo de um afastamento dessa ideia. Até na contribuição, Paulo tem esse afastamento. Veja, Paulo, ele se declara fariseu, da tribo de Benjamim, israelita, certo? Porque em todas as vezes que ele vai falar sobre contribuição para a igreja, ele em nenhum momento ele aplica para a igreja essa ideia dos dízimos. Por uma questão de não necessidade templária, como havia no Antigo Testamento, havia uma necessidade de sustento de obreiros, de socorro aos pobres, mas não manutenção de templo. Os cultos eram na ordem, nas casas. Segundo, o cristianismo estava tentando se desvencilhar de uma associação com o judaísmo. Sim. E essa dissociação só foi ocorrida lá depois do ano 90, lá para o ano 100 e pouco depois de Cristo. Então, não havia havia o quê? Uma ênfase aonde? Nas ofertas regulares, né? E outra coisa, todas as ofertas que são mencionadas no Novo Testamento, todo o texto, Romanos 15, 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9, todos esses textos de ofertas, essas ofertas que foram apontadas ali são ofertas ocasionais, para socorro de alguma necessidade premente que estava acontecendo ali. O texto basilar que nós devemos ter é o dízimo. A forma de contribuição da igreja deve ser o dízimo. As ofertas que temos no Novo Testamento são ofertas de socorro para alguma necessidade que surgia. Deu para entender? Então era isso. E quando é que começou a se cobrar o dízimo? Depois do 4º século. Por quê? Porque começou a ter templo para se manter e a estrutura.